Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje eu vim conversar com vocês sobre o clássico Fahrenheit 451. Aqui nas minhas mãos eu tenho então duas edições do Fahrenheit 451. Essa edição em português lançada pela Biblioteca Azul e essa edição em inglês lançada pela Simon Schuster Paperbacks. Mas então, eu tô com duas edições aqui porque eu escolhi ler o Fahrenheit em inglês, mas eu já tinha comprado essa edição em português. Em uma época incerta, mas com certeza próxima aos nossos dias atuais, o mundo passou por uma grande mudança e agora a leitura e a posse de livros é proibida. Os responsáveis por investigar as pessoas que estão em posse de livros são os bombeiros, que, diferentemente do nosso mundo, ao invés deles apagarem incêndios, eles iniciam incêndios porque eles queimam os livros. O protagonista da nossa história é o Guy Montag, ou Montag, acho que assim se pronuncia, né? Enfim, eu vou falar Montag. E ele é um bombeiro, assim como o pai dele foi e o avô dele foi antes dele. Ele vive a sua vida normalmente, sem se questionar de nada, até que uma bela noite ele conhece, então, a adolescente Clarice. E ela é considerada uma criança problema, ou seja, ela vai na escola e ela é considerada esquisita porque ela fica se questionando como as coisas funcionam e por que elas funcionam. Ela é uma pessoa que gosta de conversar, uma coisa que é realmente rara nessa sociedade de hoje. E após esse encontro com a Clarice, o Montag começa então a perceber que vida ele que vida ele vive, no que a sociedade se transformou, por que ele precisa queimar os livros e principalmente por que os livros são tão perigosos. Basicamente é isso que acontece nas primeiras páginas. Acho que a grande maioria das pessoas que são amantes da leitura e da literatura se interessam por Fahrenheit 451 porque elas precisam saber como seria uma sociedade em que ler é proibido, em que as pessoas não leem mais. E bom, Fahrenheit 451 é uma dessas experiências que meio que respondem essa pergunta. E a resposta é assustadora, porque infelizmente ela acaba refletindo bastante a realidade em que a gente está vivendo atualmente. O principal ponto que me leva a comparar Fahrenheit 451 com a nossa realidade é que, nesse mundo, as pessoas escolheram parar de ler. E além de proibir a leitura, elas ficam o dia inteiro consumindo programas televisivos, músicas repetitivas que não agregam em nada à vida delas. Elas servem como anestésico para uma sociedade que de diversas formas está quebrada e simplesmente não sabe como lidar com o fato de estar quebrada. E bom, de forma geral, as pessoas escolheram parar de ler, escolheram tornar os livros proibidos, porque elas acham que de certa forma, os livros deixam as pessoas infelizes, porque eles iniciam conflitos, eles incomodam as pessoas, eles põem você pra pensar, e isso causa infelicidade, isso causa tristeza. E essa sociedade não quer mais se sentir triste, não quer mais se sentir deprimida, não quer mais sofrer. Quando as pessoas abrem mão, então, dos conflitos, elas acabam também abrindo mão da sua própria liberdade de pensar, porque se você não tem conflito, não tem por que você refletir sobre esse conflito. Só que ao invés das pessoas se questionarem de por que livro Y causa tanto conflito no grupo de pessoas X, elas decidiram simplesmente pedir para queimar todos os livros. Porque seria mais fácil, porque eliminaria o problema de maneira mais rápida. Sem livros, as pessoas não podem entrar em conflitos, não precisam pensar, logo todo mundo vai ser feliz, né? Não muito. Porque apesar dos livros agora serem proibidos, apesar da leitura ser proibida, tudo isso apenas criou uma falsa sensação de calmaria nessa sociedade, porque na verdade as pessoas continuam tristes, continuam deprimidas, continuam sofrendo. Uma das cenas mais marcantes do livro é logo no início, quando a esposa do Guy Montag, esqueci o nome dela agora, a Mildred, acho que é o nome dela, ela toma um pote inteiro de pílulas para dormir. Ele precisa chamar uma equipe de emergência para limpar o estômago dela. Na manhã seguinte, ela acorda e é como se nada tivesse acontecido. Ela tentou cometer suicídio de fato, mas acordou e foi consumir programas de TV idiota, porque agora ela está anestesiada contra esse sofrimento. Então, apesar dos livros terem sido banidos, as pessoas continuam sofrendo, mas em silêncio, porque hoje, nessa sociedade, não existe motivo para você se incomodar com as coisas, para você ficar deprimido com essas coisas. Porém, as pessoas continuam cometendo suicídio aos montes, tanto até que os dois principais serviços que são destacados nesse livro são os bombeiros
que são sempre chamados para queimar as casas que possuem livros, e esse esquadrão de médicos especializado em salvar as pessoas dos suicídios. Isso é uma parte extremamente pesada do Fahrenheit 451, a questão das pessoas se matarem porque elas estão deprimidas, mas ninguém percebe que elas estão deprimidas porque elas ficam se dopando com programas de televisão vazios, com músicas que não acrescentam em nada, com conversas que não acrescentam em nada. Os diálogos de Fahrenheit 451 são bizarros, são extremamente estranhos, parece que ninguém consegue mais se comunicar, ninguém consegue mais dizer exatamente o que está sentindo, o que está pensando. E isso é tão triste, é tão assustador, e ver os personagens agindo como se isso fosse qualquer coisa, como se isso não fosse importante, é assustador. É assustador a indiferença desses personagens ao fato de que eles estão tristes, eles estão sempre tentando cometer suicídio, eles estão sempre buscando uma maneira de anestesiar essa dor, e ninguém fala sobre isso. É absurdo. Bom, voltando à história, então. E existe, então, pro Montag, que nesse momento da história ele já está conflituoso, ele já está sentindo que a vida que ele está levando não é de todo muito certa. Após o encontro que ele teve com a Clarice, vai acontecer mais um fato que vai ser então determinante para o Montag, de fato, escolher um lado nessa história de pessoas que são contra a leitura e pessoas que são a favor da leitura. Porque sim, ainda existem pessoas que tentam salvar os livros, que tentam continuar esse hábito da leitura. Tanto até que existem os bombeiros para apagar esses livros. Mas enfim, o episódio que acontece é um chamado nos bombeiros. Eles precisam ir até uma casa em que uma mulher tem uma biblioteca enorme e eles precisam botar fogo nesses livros. Só que ao invés da moça sair da casa, ela decide ficar dentro da casa e morrer junto com seus livros. E é uma cena tão forte, tão triste, tão poderosa e tão impactante que tem então esse poder de fazer o Guy Montag escolher um lado nessa sociedade que não lê. E eu acho que é uma das melhores cenas do Fahrenheit inteiro. Isso é pra você ver até que ponto um ser humano pode chegar pra defender algo que ele acredita, porque eu realmente acho que essa senhora acreditava que os livros mereciam o sacrifício que ela estava tendo, porque sem a biblioteca dela, provavelmente ela não ia querer continuar vivendo naquela sociedade, continuar presa, continuar sendo dopada constantemente, porque os livros, talvez para essa senhora, fossem então uma maneira de se manter lúcida nesse mundo, nessa sociedade que está tão quebrada. E essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, ela está na minha edição em inglês do Fahrenheit 451, que é, olha gente, eu preciso dizer, se vocês tiverem a oportunidade de ler em inglês, comprem essa edição do aniversário de 60 anos de Fahrenheit 451, porque ela é cheia de textos de apoio que estão todos aqui atrás. São muitos textos, muitos textos mesmo. A edição em inglês tem o meu coração por causa desses textos, porque eles agregam muito à história. Aqui você tem bastante texto do próprio autor, o Ray Bradbury, que faleceu em 2011. 2011 não, 2012. Ele faleceu com 91 anos, se eu não estou enganada, bem velhinho aquele senhor. E eu realmente gostaria de saber o que ele teria para dizer sobre a sociedade de hoje. Porque, de certa forma, acredito que nós estamos caminhando para um mundo parecido com o de Fahrenheit 451. Já que as pessoas hoje gostam de consumir conteúdos imbecis na internet, gostam de consumir músicas que, de certa forma, não têm tanto significado assim, e gostam de consumir sempre mais rápido. Tanto é que no YouTube é recomendado que você faça vídeos curtos, que você não faça vídeos longos porque as pessoas não assistem, porque elas querem sempre consumir mais e mais. Na escola, provavelmente as crianças não vão ler um livro inteiro para fazer uma prova de literatura ou para fazer um trabalho de literatura. Elas vão buscar um resumo na internet, que é uma versão reduzida, porque elas podem fazer o trabalho mais rápido. Ninguém mais para ler livros, ou pelo menos poucas pessoas param para ler livros ainda. Então eu acho que a nossa sociedade realmente tem a ver com a sociedade de Fahrenheit 451. Lembrando que aqui foram as próprias pessoas que pediram para os livros serem banidos, porque elas não queriam mais se incomodar com eles. O final de Fahrenheit 451, ele é legal, eu gostei muito desse final. Eu não vou dizer se ele é pessimista ou otimista, mas faz sentido. E bom, além do óbvio paralelo com a nossa realidade, eu preciso falar então sobre como essa edição em inglês é sensacional e como essa edição em português também é muito boa, mas a Biblioteca Azul poderia ter adicionado mais textos de apoio
porque um livro desses, gente, precisa de vários textos de apoio. Eu fiquei me questionando bastante, por exemplo, se a inspiração do Bradbury pro Fahrenheit 451 não seria aquela cena famosíssima da Segunda Guerra Mundial em que os nazistas queimam os livros. Né? Faz sentido nazistas quererem queimar livros. Então, nesse caso, acaba sendo uma cena que lembre bastante a história de Fahrenheit, mas a inspiração do Ray Bradbury foi nada a ver com a Segunda Guerra. Na real, eu acredito que ele tenha sido influenciado pela Segunda Guerra, mas a inspiração dele foi ser abordado por um policial enquanto ele estava caminhando pela cidade em que ele morava com um amigo, e o policial olhou para ele e perguntou: "O que vocês estão fazendo?" E o Ray Bradbury resolve responder: só colocando um pé na frente do outro. O policial não gostou muito dessa resposta e ele começou a interrogar eles porque ele achava que os dois iriam fazer algum ato criminoso. E nisso o Ray Bradbury ficou meio brabo com isso, voltou para casa e escreveu uma história curtinha chamada O Pedestre. E alguns meses depois ele mudou o gênero desse pedestre para uma menina chamada Clarice. E é aí que nasceu, então, uma das personagens de Fahrenheit 451. Alguns meses depois, ele acabou escrevendo o conto O Bombeiro, onde você tinha bombeiros que, ao invés de apagarem fogos, eles iniciavam fogos. E voltando a falar, eu acho que realmente, então, a edição brasileira deveria ter mais textos de apoio, muitos mais textos de apoio. A edição da Companhia das Letras de 1984, ela tem vários textos, mas eu ainda acho que poderiam ter mais textos falando sobre a questão histórica de 1984. Então fica aqui a minha recomendação, que não vai fazer diferença nenhuma, mas eu vou dar ela mesmo assim, de que as editoras deveriam colocar mais textos de apoio, mais textos de outros autores nesses livros clássicos. Fahrenheit 451, A Revolução dos Bichos, 1984, Admirável Mundo Novo, Nós, os textos do Asimov, eu acho que vale a pena, A Mão Esquerda da Escuridão, os textos do Philip K. Dick, acho que eles mereciam também alguns textos de apoio nas suas edições. Eu não sei se tem, tá, gente? Eu estou falando aqui quais livros eu acho que mereciam edições com textos de apoio. Se quiser uma edição capa dura também, eu acho que ninguém vai reclamar. Continuando, então, nessa edição, além de você saber como foi o processo criativo para escrever o Fahrenheit 451, o que inspirou, aqui também tem a resposta para uma coisa que eu me perguntava bastante. O quão influenciado pelo George Orwell e pelo Aldous Huxley, Bradbury foi? E a resposta é não muito. O que acaba sendo engraçado, mas depois que você lê o livro, você entende que realmente ele não foi influenciado por esses dois autores. Ele foi influenciado por um cara que eu preciso ler o nome, chamado Arthur Koestler, que eu não faço ideia de quem seja. Até o momento em que eu li esse texto de apoio, não sabia que esse cara existia. Mas eu fiz uma pesquisa bem rapidinha sobre quem é esse Arthur Koestler. Se foi meu sotaque britânico, ignore. E ele foi basicamente um húngaro-britânico, e ele era autor e jornalista. Os livros que ele escreveu eu não conheço nenhum, o que me deixou muito triste, porque eu pensei, cara, esse autor inspirou o Bradbury a escrever o Fahrenheit 451. Eu não sei nada sobre ele, eu tô me sentindo um lixo, né? Eu deveria saber. Eu acho que na real ninguém sabe. Mentira, se você conhece esse autor chamado Arthur Koestler, você, por favor, comente aqui embaixo que livro você leu, se você gosta dos livros dele, por favor. Acabei de achar aqui que o livro do autor do Arthur Koestler foi o Darkness at the Noon, que foi escrito em 1940. E, bom, eu não sei se eu mencionei que esse autor, ele era judeu, ele estava fugindo, então, do Holocausto. Então eu imagino que alguns trabalhos dele tenham a ver com toda a repressão que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui nesse texto em inglês, o Bradbury responde, então, que a melhor resposta ao ser perguntado sobre o quanto de Huxley e Orwell tiveram influência nele é, então, o Arthur Koestler, o único que conseguiu perceber um pouco o Holocausto intelectual. E foi, então, esse livro, Darkness at the Noon, que inspirou mais o Bradbury a escrever o Fahrenheit 451 do que o George Orwell e o Huxley. E eu fiquei, caraca, eu acho que eu preciso ler esse livro aí. Outra coisa que a gente acaba descobrindo sobre esses textos de apoio é que o próprio autor de Fahrenheit 451 define a história como sendo uma história de amor em que um homem se apaixona por livros. E ele fala isso porque ele é um homem que é apaixonado por livros, então ele queria escrever uma história sobre um homem se apaixonando por livros, por ler. O que, de certa forma, me deixou muito tocada, porque eu achei bem fofinho. E depois que você lê o Fahrenheit 451, você vê que é verdade, porque
O Montag, ele não entende muito bem os livros, mas ele entende que as respostas estão neles. Eles entendem que aquilo lá é o que está causando tudo isso que está acontecendo com a sociedade, ou pelo menos a proibição dos livros é o que está causando isso. Aqui no livro você vê vários elementos de guerras e pós-guerras também, ou seja, situações entre países são bastante usadas no clima de Fahrenheit 451. E antes que eu me esqueça, eu preciso contar para vocês que, caso você ainda não saiba, 451 graus Fahrenheit é a temperatura em que o papel queima, por isso que é o nome dessa história. E eu acho que não poderia existir título melhor para esse livro. Se você nunca leu Fahrenheit, leia. É assustador como essas distopias escritas em 80 anos atrás, elas ainda fazem muito sentido. Eu odeio que elas consigam fazer isso, mas ao mesmo tempo é fascinante. Fahrenheit vai estar no meu coraçãozinho para sempre. De certa forma, Fahrenheit como um todo pode até ser uma carta de amor aos livros, ou uma carta de amor à leitura. Você vê que o autor, ele realmente tem um carinho pelos livros, ele realmente tem um carinho pela leitura, ou melhor, tinha, né, porque ele morreu. Bom, se existe reencarnação, a gente pode apostar que o Bradbury reencarnou no corpo de alguém que gosta muito de ler e que provavelmente vai consumir, então, conteúdo na internet falando sobre livros. Eu gosto de pensar sobre isso, achei engraçado, inclusive. Pensei nisso agora. Mas enfim, dito isso então, leia Fahrenheit 451 enquanto a leitura ainda não é proibida, certo? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like se você gostou, por favor. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!